E em setembro eu volto para a faculdade, para o Insight Toulouse. Eu vou deixar aberto para que, se vocês quiserem me interromper, me perguntar alguma coisa no meio, pode ficar à vontade. Mas no final vai ter uma parte meio que dedicada para pergunta também. Pode ficar. Thiago, desculpa te interromper, é só para dizer para o pessoal fazer as perguntas pelo chat e aí no final você responde, acho que fica melhor, né? Perfeito, sem problema. Perfeito? Tá bom? Obrigado. Por nada. Então, só um pequeno sumário, vou falar um pouco de mim, da minha apresentação pessoal, um pouco da minha trajetória que eu fiz para chegar até aqui, que eu fiz antes de chegar até aqui. Falar um pouco sobre edital, processo seletivo, bolsa, como é que isso acontece da área em geral e foi mal se eu ficar recebendo notificação do WhatsApp aí, foi mal. Edital, processo seletivo, bolsa, tudo isso. Apresentação do país, da universidade, cidade, universidade, porque eu, bem óbvio, vim em duas cidades também. Um pouco das partes um pouquinho mais chatas, desafios, aspectos práticos, e depois terminar num bom tom de lazer, viagens, amigos, que tem de maneira no intercâmbio também. Então, sobre a apresentação pessoal e trajetória, eu entrei em 2016.2 na FRJ, em engenharia mecânica, e desde o começo eu já tinha consciência de que existia programas de longa duração na FRJ, programas de intercâmbio de longa duração na FRJ. No início eu até queria ir para a Alemanha, eu estudava alemão na época, e aí depois eu descobri que na França tinha oportunidades mais longas, eu queria passar um tempo maior fora do país. Mas, de qualquer maneira, eu entrei já com a mentalidade de fazer intercâmbio, de aplicar para o intercâmbio, e me dediquei muito nos meus primeiros períodos para ter notas boas e conseguir carregar uma nota boa até a época de aplicar de fato para o processo seletivo. Né? E aí, em 2018, por N motivos e oportunidades, eu acabei trancando o ano inteiro para fazer um intercâmbio de trabalho nos Estados Unidos, completamente nada a ver com engenharia, completamente nada a ver com o que eu faço agora, mas foi uma experiência que me enriqueceu muito e eu acho que eu botei isso aí basicamente para dizer que mesmo que você tenha uma experiência meio nada a ver no teu currículo, na tua trajetória, é um pouco sobre saber vender isso, saber mostrar como que isso se adicionou para você como pessoa, assim, tipo, a minha experiência de trabalho não tem nada a ver com engenharia, mas foi um ponto muito positivo na minha entrevista, porque eu consegui vender de uma maneira real, que foi uma experiência que me adicionou muito na minha vida pessoal e profissional. E aí, em 2019, eu tive meu ano de preparação, foi um ano muito caótico, que eu tinha equipe de competição francês e os processos seletivos de intercâmbio tudo ao mesmo tempo, e foi um ano mega, mega caótico. Mas no final deu certo, estou aí, estou aqui no caso. Eu vou falar um pouquinho mais em detalhes disso, principalmente na parte do francês daqui a pouco. E aí, em 2020, foi um ano também caótico, como vocês sabem bem. Teve coronavírus, aí a FRJ parou, e aí eu fiquei sem aula, e aí ficou uma incerteza se eu vinha ou não vinha para a França, acabou que eu vim. Cheguei aqui em outubro de 2020, cheguei na França, começo de outubro, já cheguei um pouco atrasado em relação à maioria das pessoas, e aí, final de outubro anunciaram que ia ter confinamento aqui, eu acabei morando na casa de um outro menino brasileiro aqui, eu vou falar isso um pouquinho mais de detalhe daqui a pouco também. Então, foi período de adaptação, mais confinamento, mais se adaptar à faculdade, foi complexo, mas foi um período muito bom. E aí, chega 2021, eu termino meu primeiro ano acadêmico aqui na França e começo meu estágio de verão, também vou falar mais em detalhe daqui a pouco. Então, sobre edital, processo seletivo e bolsa, tudo funciona muito parecido. Você tem a DARI ou qualquer outra instituição, se for algo fora da Poli, tem uns editais que são fora da Poli também. Vai funcionar com... Eles vão lançar um edital, você vai ver se faz sentido para você, tanto no sentido de pré-requisitos, quanto se é algo que você quer como experiência. E aí você aplica ou não. E vai ter uma pré-seleção, que geralmente consiste em um formulário, currículo, carta de motivação, boletim e carta de recomendação, em alguns casos mais específicos, normalmente para duplo diploma ou para programas mais longos. Para intercâmbio simples, às vezes não tem. E aí, depois da pré-seleção, vem uma entrevista com o coordenador, que geralmente eu fiz 2 entrevistas com o coordenador quando eu estava aplicando para os processos em geral.
E geralmente é mais você acertar detalhe, assim, tipo, o coordenador entender bem suas motivações de aplicar para aquilo, entender bem teu currículo e confirmar alguns detalhes. E o 3 eu acabei botando entrevista com um representante do grupo em SA, só que na real é entrevista com um representante do grupo. Isso acontece mais para as escolas da França, mais para o diploma, onde você vai ter uma delegação da escola, do teu grupo de escolas que vai para o Brasil e vai te entrevistar. Isso geralmente é para o diploma de novo. O que é interessante de notar sobre essa entrevista é que ela vai ter representantes de múltiplas escolas e múltiplas engenharias. Então pode ser que na tua banca não tenha ninguém nem da escola que você quer ir. Isso é um pouquinho mais raro, admito. Mas pode ter gente que não seja nem da tua engenharia. Então, tipo, você tem que saber vender no sentido mais geral também. Não é só as questões acadêmicas que contam. Eles querem saber se você vai ser um bom aluno, se você vai conseguir se virar lá, se você vai aproveitar a tua experiência lá e se você, para eles, também vai ser uma experiência maneira de ter um aluno estrangeiro que vai adicionar uma coisa para eles. Essas entrevistas geralmente são feitas em inglês ou em francês, mais comumente em inglês. Eles gostam que você tente fazer em francês. Nem que você chegue falando, tipo, oh, desculpa, meu francês não está muito bom, posso fazer em inglês? Se você falar isso em francês, já vai ser um ponto positivo. Claro que se você fizer a entrevista inteira em francês, vai ser lindo, perfeito, mas dificilmente alguém chega na época de fazer uma entrevista com esse nível de francês. Então, se isso era uma preocupação, não se preocupem. Eu fiz a minha metade em francês, metade em inglês, e aí teve um momento inclusive, que eu falei em espanhol com uma mulher lá, foi curioso. E é basicamente isso, eles querem de novo saber se você faz sentido para eles, se essa escola faz sentido para você, com o teu currículo e tudo mais. Entender suas motivações de aplicar para aquela escola, se é só para ter uma experiência no exterior, se é de fato para aprender, se é para ter uma troca acadêmica importante. Mas geralmente essas entrevistas são de boa, né, no sentido de que ninguém vai ficar sabatinando. Vai ser uma entrevista amigável, em geral. E, geralmente, os bolsistas CAPES, você tem que ter uma testação de proficiência B1. De novo, para a França, né? No meu caso, eu sou bolsista CAPES e eu tive que provar um B1, uma proficiência B1, ou pelo Delphi ou pelo TCF. Pessoalmente, eu recomendo o TCF. Eu vou falar muito brevemente, mas o TCF é uma prova que você faz a prova, você se inscreve para a prova em geral, você faz a prova, e de acordo com a sua nota, ele te dá uma proficiência em francês. Então, eu cheguei na prova achando que eu ia tirar tipo um B2 no máximo, estourando, e acabei mandando bem na prova, eu tirei um C1. Mas o Delphi, por exemplo, você se inscreve para a prova do nível. Então, se fosse eu fazendo o Delphi, eu teria chegado lá, teria me inscrito para uma prova B2, e aí você passa ou não passa. Então, tem uma questão complicada de se você não passar, você tem que refazer a prova. Então, assim, em geral, eu recomendo o TCF, apesar dele só durar 2 anos e o Delphi ser... Eu acho que ele é mais tempo, não tenho certeza. Mas eu recomendo o TCF, de maneira geral. Falar um pouquinho sobre França, Toulouse, a cidade que eu estou agora, chamada Montbéliard, em estado de Toulouse. Então, começar por Toulouse. Não sei eu imagino que vocês consigam ver meu mouse. Toulouse fica aqui, o sudoeste da França. É uma região, obviamente eu sou enviesado, mas eu achei a região absurdamente linda. É a quarta maior cidade da França, ela é conhecida como La Ville Rose, ou seja, a cidade rosa, porque ela tem vários prédios históricos dela são construídos com o mesmo tipo de tijolinho meio rosa, assim, então ela é meio homogênea de ser meio rosa na cidade inteira, é uma cidade mega bonita. Sendo a quarta maior cidade da França, logo depois de, obviamente, Paris, Marseille e Lyon, ela é uma cidade muito barata, principalmente se você compara com Lyon ou Paris. Então, isso é um ponto bastante positivo para a vida de estudante. Ela é a capital europeia,
de aeronáutica aeroespacial. É nela que fica a sede da Airbus, e é uma mega sede enorme, ela fica razoavelmente perto do INSAE de Toulouse, eu morava perto dela também. E é uma sede enorme e tem muita oportunidade de estágio maneiro para quem curte aeronáutica aeroespacial. Então, assim, se você curte aeronáutica aeroespacial, eu sei que a UFRJ não tem um curso disso, vale a pena se tentar ir para Toulouse, ou mesmo se você já estiver na França, estiver, sei lá, procurando um estágio, se o seu programa inclui isso, vê Toulouse, assim, vai que você consegue um estágio em aeronáutica aeroespacial. Tem muita gente de mecânica, por exemplo, que faz isso. Falando mais sobre o INSA, a França ela tem uns grupos de escolas. Então, você tem um grupo de escola de Sciences Po, que é de ciências políticas. Tem um grupo de escolas de engenharia, que o INSA é uma delas. E dentro do grupo de escola de engenharia, você divide as escolas em grupos A+, grupos A, B, C e D. Então, tipo, A+, são os melhores grupos de escola da França, grupos de escola de engenharia da França, e D são as piores. O INSA é um grupo A de escola de engenharia, então, tipo, um mega grupo. O INSA de Toulouse é a segunda maior escola do grupo INSA, então só perde para Lyon. E o grupo INSA tem Lyon, Toulouse, Strasbourg, aqui em Rennes, e eu acho que tem um aqui em Val de Loire. Eu não lembro certeza, não lembro certinho onde é. Mas eu acho que é aqui no meio, em Val de Loire, um pouco a sul de Paris. E falando um pouco, muito brevemente, sobre vida na faculdade e tal, os sistemas de avaliação são muito diferentes. Isso foi uma parada que deu uma bugada, assim. Eles têm divisões de aulas muito claras, então tem aulas que são puramente teóricas, tem aulas que é o professor fazendo, como se fosse um tutorial. Tem aulas que é tipo, você pega o que o professor já fez e você faz você mesmo. Então, é complicado de acompanhar no começo, mas é um sistema bem interessante. E as provas também são muito diferentes. As provas, eu senti, eu acho que os brasileiros sentem isso em geral, que é uma prova que é mais fácil passar, mas é mais difícil mandar bem. Então, tipo, mais gente passa, só que muita pouca gente manda muito bem. Então, eu acho um sistema mais justo no final. Mas se vocês quiserem mais detalhes sobre a vida na faculdade, a gente pode falar um pouquinho mais daqui a pouco. E Toulouse é uma cidade muito bem localizada. Ela está a 2 horas do mar Mediterrâneo aqui. Aqui é Port-Locate, que é uma cidade muito da hora que eu visitei com os amigos. Ela está a 1h30 de Montes Pirineus, que é aqui na fronteira com a Espanha, aqui embaixo, que tem lugares incríveis para fazer trilha, tem uns lagos muito da hora. No inverno dá para fazer esqui lá. E está às 3 horas da Espanha também, mais para esse lado. E aqui embaixo, mais ou menos, é Barcelona, então está tipo a 4h30 de Barcelona. Então, tipo, muito, muito bem localizada. Esqueci de falar da cidade que eu tô agora. Eu estava em Toulouse, eu fiquei em Toulouse de outubro de 2020 a junho de 2021. E agora, para o verão daqui, então de junho até setembro, eu estou aqui em Montbéliard, que é a cidade no extremo leste da França. Estou fazendo meu estágio numa empresa chamada Faurecia, que é de mobilidade limpa. Então, eu tenho uma missão de estágio muito da hora, que é tecnologia de realidade virtual aplicada a simulações de fluidos. Então, é uma parada bem da hora. Se alguém de mecânica quiser trocar uma ideia, depois a gente consegue trocar uma ideia. É bem maneiro os tipos de oportunidade de estágio que a gente tem por aqui. Falando um pouquinho de desafios e aspectos práticos, assim, as coisas um pouquinho mais chatas de intercâmbio, não tem como evitar de falar do francês, sinceramente, porque, obviamente, vai ser um desafio, vai ser algo que vai ser complicado no começo. Como eu falei antes, eu já tinha tido uma nota boa na prova de proficiência, mas eu tinha uma gramática boa, só que minha fala não era tudo isso, então eu cheguei meio travado ainda. Mas com o tempo você pega, você dá rolê, você tem que fazer trabalho, você tem que se virar, então com o tempo todo mundo pega, assim. Mesmo quem chega com muita dificuldade, todo mundo pega, todo mundo começa a se virar. Mas se tem uma recomendação que eu tenho para o francês, é não vir só com o básico, saca? Porque se você vem só com o básico, só com o mínimo para você passar na prova ou qualquer coisa, você vai ter muito mais dificuldade.
durante as aulas, de acompanhar a aula, de ler os materiais e tudo mais, mas também você vai ter uma dificuldade maior de se enturmar, assim, então é uma diferença muito grande que eu via no meu primeiro período, nos meus primeiros meses aqui, que a galera tentava ser mais receptiva, porque, tipo, um moleque novo do Brasil e tal, tentava trocar mais ideia, e às vezes eu só não tinha vocabulário para trocar ideia, eu não tinha muita abertura. E no final do meu último período agora, que eu já tinha muito mais desenvoltura em francês, a gente trocava altas ideias, a gente ia para altos rolês, sabe? Então, tipo, acho que você chegar com um francês bom também faz você se integrar melhor aqui no começo, o que é sempre positivo, né? Uma outra parte que é desafiadora, eu diria, é a burocracia. A França literalmente inventou a burocracia, ela bota isso para bom uso, assim, diariamente. Uma das coisas que todo mundo que vem para a França tem um problema enorme e leva um tempo para resolver é a CAF, que é um auxílio do governo para aluguel para jovens e estudantes. Então, por exemplo, eu morava nesse prédio aqui, que é o Colonel Roche, que é um prédio gerido pelo governo, que é alojamento estudantil. E o alojamento dele, o aluguel dele era 402 euros por mês, que comparado à França está bem ok, um pouquinho caro, mas bem ok. Mas a CAF, justamente por ser um bagulho do Estado e tudo mais, eu tinha uma CAF muito, muito grande, um auxílio do governo muito grande, e no final eu pagava tipo 220 euros por mês no alojamento, que é, assim, mega barato, mega, mega, mega barato. Então a CAF é um bagulho que todo mundo que vem para a França tem uns probleminhas, dá uns problemas para resolver, tem que ficar ligando para eles, tem que mandar carta, é bizarro como os franceses amam carta. Mas no final todo mundo se resolve, assim. A Seguridade Social é outra coisa, que é como se fosse um plano de saúde bancado pelo Estado. Banco, todo mundo vem para a França, tem que ficar indo em fila de banco, ligando para banco o tempo inteiro, porque é outra burocracia chata. Mas é isso, né? Você vai morar no país. Então, esse é até um outro ponto que eu volto no francês aqui, porque você vai, de fato, morar no país. Então, você vai fazer tudo que você faz no Brasil, ou mais, ou menos, um pouquinho menos, em francês. Então, você vai no mercado em francês, você vai dar rolê em francês, você vai desenrolar a preta de banco em francês, você vai ligar para cá e brigar no telefone em francês. E você vai ter que se virar no fundo, né? Então, por isso que eu recomendo que o melhor que você consiga chegar em francês, chegue. O inverno ele pode ser duro também para algumas pessoas. Toulouse é uma cidade, como está no sul, né? É uma cidade bem razoável no inverno. O mais frio que eu peguei, tudo bem que é frio, foi -7, só que mesmo assim a sensação térmica estava bem razoável. Mas o inverno pode ser difícil para algumas pessoas, dependendo de onde está na França. Se você está muito para o norte, vai ser difícil. Mas, assim, é uma experiência também, como brasileiro, que nunca passa um inverno severo de verdade, né? Principalmente a maioria carioca aí. E quarta, residência, é um pouquinho chato de achar residência, de todos os processos burocráticos são meio chatinhos, mas é uma daquelas coisas que você tem que passar, é um dos processos que você vai passar invariavelmente. Falando mais um pouco de coisa boa agora, depois de falar de um bando de coisa mais chata, falar lazer, viagens e amigos, que eu chamei esse capítulo. Uma parada que eu acho muito maneira de intercâmbio na França, e isso não é só Toulouse, isso não é só Ansar, isso eu sei de todas as comunidades brasileiras que eu vi por aqui, universitárias, é que o tanto de perrengue que você passa junto, você cria comunidades brasileiras muito unidas, assim, muito coesas. Então, o que eu tinha falado no começo, por exemplo, eu cheguei aqui em outubro, e bem começando outubro, e aí eu tive que dormir na casa de um veterano no primeiro dia, porque tinha uma treta de alojamento. E aí a gente deu uns colégios, tipo assim, ok, mas a gente trocava uma ideia boa. E aí chegou novembro, anunciaram um confinamento por causa do Covid. E o moleque falou, velho, dorme, tipo, fica lá em casa, o moleque que mora comigo vai vazar, vai voltar pra casa dos pais.
vai ter uma vaga lá, você pode ficar lá em casa, tipo, porque a ideia é ninguém passar confinamento sozinho. E aí teve esse confinamento de novembro que eu passei na casa dele junto com outro menino francês. E aí, 4 meses depois, teve um outro confinamento, e aí a gente fez o mesmo esquema de revezar a gente, de ficar na casa dos outros, para tipo, nenhum brasileiro passar confinamento sozinho, se não quisesse, né, claramente. Então, eu acho isso muito maneiro, tem comunidade muito forte brasileira que se formam, assim, eu tô aqui há poucos meses, mas mesmo assim, tem grandes amigos brasileiros aqui, grandes amigos franceses também, em outras situações. Na minha experiência, os franceses são muito mais simpáticos do que a da lenda. Assim. Não sei se é porque eu estava no sul, não sei se é porque era uma galera universitária, se a galera jovem, não sei, mas tive pouquíssimas experiências de franceses de fato cuzões, assim, antipáticos. E muito francês, muito da hora. Até na cidade que eu tô agora, que é do lado da Alemanha, que é mais pro norte, que a galera, em teoria, era para ser um pouco mais fechada, mais francesa, como a gente estava acostumado no estereótipo, a galera é mega gentil. E a mobilidade da França é mega fácil, assim. O fato de ter trem para todo canto é muito bom. Por exemplo, eu tô morando nessa região aqui, essa região verde, e era aniversário de um dos meus melhores amigos brasileiros aqui em Toulouse. E eu fiz essa distância aqui, sério, deve ser o equivalente de Salvador, Rio de Janeiro, e voltei, fui e voltei no mesmo final de semana para ir num rolê, saca? Porque, enfim, tinha passagem de trem e tudo mais, barata. Mas, tipo, é fácil de fazer isso. Então, o fato da mobilidade ser muito fácil na França é muito maneiro. Então, você consegue, tipo, mesmo não tendo carro nem nada, você consegue pegar trem para tudo que é canto e aproveitar muita coisa maneira. E a França é mega variada. Então, tipo, tem muita coisa muito da hora para ver. Eu, particularmente, gosto muito do Sul, foi o que eu mais viajei, e tem muita coisa muito da hora pra ver. Então, aqui nesse estado rosa, aqui é onde fica Toulouse. Essa aqui é a foto de Toulouse no verão, tem a roda gigante aqui. Isso é uma praia que eu visitei com uns amigos, chamada Cabo Breton, que é a praia famosa de surf, de kitesurf, coisa assim também. A praia é muito foda. E aqui vocês já tem mais cidade-zona, que é Lyon, que é uma mega cidade, capital gastronômica da França, assim, mega cidade da hora. Isso aqui é onde eu tô agora, que é Doub, que é meio do nada, só tem floresta e montanha, e umas empresas espalhadas em cada canto. Mas é um estado mega lindo também, tem muita trilha maneira para fazer. E, obviamente, aqui você tem Paris, que é mega cidade, histórica, um monte de coisa turística para ver e tudo mais. Então, assim, a França também é mega variada, tem muita coisa maneira para fazer. Então, acho que era isso que eu tinha para falar, muito em geral. Eu quis falar um pouco menos e deixar mais para pergunta. Obrigado pela atenção. Se alguém tiver alguma pergunta, eu vou ficar feliz em responder. E aqui também tem os contatos, se alguém quiser, se tem alguma coisa que eu não cobri, alguém quiser me falar. Depois fica ao critério de vocês total, pode me adicionar onde quiser e a gente troca uma ideia. Beleza? Tiago, muito obrigado. Tem umas perguntas no chat. Se você puder dar uma lida assim Tá. por cima e tentar dar uma resposta objetiva, seria Eu legal. vou só parar de. Bom, uma pergunta aqui: quem pode escrever uma carta de recomendação? Geralmente é um professor, ou professor orientador, ou professor que te deu aula. O meu foi um professor que me deu aula e é legal que ele te conheça, assim. Então, tenta não ser um aluno mega ausente também, saca? Tenta fazer, tipo, ter uma relação mínima com algum professor para que você possa chegar no final de período e falar: oh, você consegue escrever uma carta para mim? E é a pessoa de fato saber quem você é e conseguir escrever uma carta na moral para você. Na real, respondeu aqui, mas. A Gabriela Salles perguntou qual foi o meu edital. O meu edital foi o do INSA, o grupo INSA, que é o 13 de 2019, uma coisa assim, não lembro o número direito, mas é o grupo INSA.
Galo F. Einstein. Você quer falar alguma coisa? Eu tinha duas perguntas. Uma é sobre as faculdades. Tipo, como eu posso dar uma olhada em todas as faculdades que estão no edital para saber qual eu me Tá. adaptaria melhor, qual seria melhor para a minha carreira, enfim. E também sobre o currículo, porque no edital tá falando que tem que ser no modelo do Lattes, só que o Lattes tá fora do ar e eu não sei como que ficaria essa parte. Tá. Sobre edital, o que acontece é que você vai... os editais da DARE, eles são separados por grupo. Então, você tem edital para a Politec, tem edital para o grupo das centrais, tem edital para o Pensar. E, sério, todas as universidades que a gente tem parceria na UFRJ são, assim, mega universidades de mega grupos de escolas. Eu acho que não tem nenhum grupo que não seja A ou A+, dentro da classificação que eu tinha falado antes. Então, qualquer grupo que você aplicar vai ser de mega escola, tenha isso na cabeça. E, assim, para ter uma comparação mais de dentro, né? Tipo, eu tô aplicando para o grupo Pensar, mas eu sou de mecânica. Para qual ensaio especificamente que eu aplico? Isso é um pouquinho mais complicado, um pouquinho mais fácil de achar sozinho. O mais interessante é você falar com alguém que já estudou lá. Então, por exemplo, eu que estou dando ensaio, eu consigo dizer que para mecânica, o ensaio de Toulouse e Lyon, o de Lyon e Toulouse são os melhores. Para civil, é Rennes e Lyon. Depende da especialidade que você quer também. Então, tipo assim, é legal você falar com gente que já esteve dentro do grupo, ou, enfim, perguntar para coordenador, às vezes a gente consegue responder isso também, mas é um pouquinho mais complicado. Beleza? E currículo do Lattes. O Lattes, ele tá fora, deve ser por alguns dias, né? Isso não deve ser um grande problema que vai durar para sempre. Mas, caso chegue a época de aplicar para um edital e eles demandem um currículo Lattes, provavelmente eles vão achar uma alternativa. Então, eu não me preocuparia muito com isso se eu fosse você, não. Eu vou deixar o meu... Isso funciona? Não funciona. Eu ia deixar... Não, tá, esquece. Eu vou deixar mais um tempinho depois os meus contatos lá, se alguém quiser entrar em contato comigo depois. Eu queria compartilhar só uma janela, mas não tá funcionando. Tá. Como que... Respondi a sua pergunta, Galo? Sim, obrigado. Por nada. Galera da organização, me para aí quando for o momento, porque tem bastante pergunta e se eu ultrapassar o horário dos outros. Thiago, se você quiser responder pelo chat, tipo, ir lendo e respondendo por digitado também, você prefere? Pode ser. Tanto, eu acho que eu prefiro falar, na real, mas Então, pode se for tipo, um continuar. momento que eu parar... Eu te dou mais uns 5 minutinhos, aí você termina, tá? Beleza? 5 minutinhos, perfeito. Tá. Como foi o processo para a Bolsa CAPES? Tá. A CAPES, ela é junto com o processo do edital. Então, quando você faz o processo do meu edital do INSA, ele já vem meio que junto com a CAPES. Então, o que geralmente acontece é que eles fazem uma classificação no final, e as melhores pessoas, as pessoas com classificação mais alta, ganham essas bolsas. Então, no final, os pré-requisitos da Bolsa CAPES são os mesmos pré-requisitos de cada edital, sendo que você tem que provar proficiência. É basicamente isso. E aí, quando chega mais perto, você tem que dar uns documentos a mais, mas isso são aspectos muito mais práticos que não é muito da parte de aplicar para CAPES. Mas o que você tem que ter em mente é que é o mesmo processo, basicamente. Eles se misturam. Queria saber quanto tempo mais ou menos demorou para se adaptar com o francês. Se adaptar é uma palavra forte. Quanto tempo que eu demorei para, tipo, entender uma aula inteira sem hesitar e conseguir fazer um projeto na moral? Algumas semanas, um mês? Ou, sei lá, para sair e ter uma interação básica, né? Interação em, sei lá, em loja, em mercado, uma coisa assim, menos tempo ainda. Mas sair para, de fato,
dar rolê e mostrar tua personalidade de fato em francês, fazer amigos demora um pouquinho mais. Ter noção de piada, ter noção de fazer suas próprias piadas em francês é uma parada que demora e eu tô evoluindo nisso agora. Mas você consegue se adaptar e viver bem e ver, sabe, aproveitar as coisas em um mês, eu diria, assim. Se você já chegar com um nível razoável, né? Óbvio. Os professores são compreensivos em relação às dificuldades com francês? Sim. Na minha experiência, eles são completamente compreensivos. No ensaio de Toulouse, especificamente, eu tinha uma quantidade razoável de professores que eram estrangeiros eles mesmos. Então, às vezes eu chegava com dificuldade. Eu lembro da minha primeira aula que eu tive, que foi uma aula de métodos numéricos, que eu cheguei com uma mega dificuldade para formular a frase em francês e fazer uma pergunta um pouquinho mais complexa. E aí o professor, tipo, você quer falar inglês? Eu falei, sim, por favor. E ele, velho, é até melhor para mim, assim, até eu prefiro. Então, isso aconteceu algumas vezes e todos os professores que eu ficava, tipo, cara, tô com dificuldade, eu não consigo formar a frase. Eles falam, você pode falar inglês, eu te respondo em francês, ou eu te respondo em francês devagar, ou qualquer coisa do tipo. Então, assim, todos os professores que eu falei, de fato, expus a minha dificuldade, eles eram mega, mega compreensivos. Mega, mega. Mas, de novo, foi a minha experiência, não sei se é a experiência de todo mundo. Você já sabia francês antes de entrar na Poli? Não. Eu comecei a Poli estudando alemão, e aí depois eu decidi que não queria mais para a Alemanha, e aí... isso é uma parada que eu não falei, na real. Eu comecei a estudar francês de verdade com a Ana Tchau, não sei se vocês conhecem, uma professora mega famosa. Muita gente faz na Poli para essas provas de francês, com 7 meses antes da minha prova. E ela virou para mim e falou, cara, vai ser difícil, mas se você se dedicar, você consegue. Sendo que eu já tinha estudado sozinho antes, com uma certa disciplina, assim, mas mesmo assim é um pouquinho complicado. Eu recomendo, se você consegue fazer uma parada com uma certa disciplina antes, eu recomendo. Pode trabalhar nesse tempo que estiver estudando lá. O seu visto, que é o VLSTS, permite que você trabalhe, sim, mas é complicado. A rotina de aula é pesada. Geralmente é de 8 horas a umas 5 horas, depende do seu grupo de escola, depende da sua engenharia, mas enfim. Sim, mas é complicado. Eu vou pular uma pergunta, porque eu acho que ela adiciona mais, mas se a pessoa que perguntou se as matérias foram complicadas quiser falar comigo depois, você pode falar. Sabe como é o processo da Programa Eiffel? Já que arranjar a bolsa da CAPES está realmente difícil. Sim, a CAPES está mega complicada, era para eu ter tido bolsa no passado, eu não tive, então, assim, complicado. A Eiffel, última pergunta que eu vou responder, basicamente não é você que faz o processo, é a tua universidade. Então, no momento que você aplica para a universidade, você dá todos os seus dados, a Universidade da França vai decidir, essa pessoa, eu acho que consegue uma Eiffel, uma bolsa Eiffel, e ela manda o teu dossiê. Então, isso acontece mais nesses grupos enormes de escola, tipo, a Centrais, por exemplo, acontece bastante, mas é um processo que a gente não tem nenhum controle sobre. 100% da escola. Só para clarificar um pouquinho rápido, a Bolsa CAPES é a Bolsa do Governo Brasileiro, que é mais ou menos 800 e poucos euros por mês, e a Bolsa Eiffel é uma bolsa do governo francês, que é mais, eu sei que é mais, acho que é quase 1.000 euros por mês. Assim, é bastante bom, sendo que o custo de vida assim, é bem menos que isso. Mas é isso, já deu meus 5 minutos, foi quase 6, né? Foi 6 e pouco, na real. Então, obrigado pela atenção, espero que eu tenha ajudado alguma coisa e, de novo, meus contatos estão disponíveis aí, se vocês quiserem. Beleza? Thiago, muito obrigado de novo. Foi muito boa a palestra. Se você quiser continuar conversando aí com o pessoal no chat, respondendo as dúvidas, sinta-se à vontade. Agora quem vai apresentar vai ser o Lucas Rezende. Ele é aluno de engenharia civil. E ele foi para uma das écoles, né, mais famosas para engenharia civil, que é a École de Pont. E vocês vão ouvir falar nomes de vários cientistas famosos durante o curso de vocês que estudaram nessa escola, tipo Cauchy, Freycinet, Chézy, Navier, né, ao longo dos cursos. Então, com a palavra, peço para o Lucas apresentar.
Opa, boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Escutamos sim, Lucas. Beleza. Vou compartilhar aqui a tela. Vocês estão conseguindo ver minha tela aqui? Tá carregando. Foi, apareceu. Beleza. Então, pessoal, me chamo Lucas e vou apresentar aqui um pouquinho da minha experiência na École de Pont Paris-Tech, que, como foi falado aí, é uma faculdade com bastante prestígio na França e que tem vários nomes aí da engenharia, da matemática e da ciência que passaram por lá já ao longo do tempo. A minha apresentação basicamente vai ser, eu vou passar rapidinho na minha apresentação pessoal, no processo de admissão, em seguida eu vou falar um pouco mais de tempo sobre a École, que eu acho que é mais importante, depois sobre o programa acadêmico da École, e explicar um pouco as diferenças do programa acadêmico de lá com o programa acadêmico da UFRJ, e, por fim, vou apresentar um pouco da minha visão e dos desafios que eu acho que tem no intercâmbio, que também nem tudo são flores. Bom, quem sou eu? Sou graduado em Engenharia Civil, graduei agora, estou esperando aí em setembro para pegar o diploma, né, finalmente. E também graduado na École de Pont Paris-Tech, por esse programa de duplo diploma. E atualmente eu trabalho num fundo de investimentos aqui no Rio, chamado Bogari Capital. Como é o processo? Eu acho que, assim, eu não vou gastar tanto tempo nessa parte, porque eu fui para a École de Pont em 2017. Então, acho que já passou um tempo, eu não sei exatamente como está o processo para a École de Pont atualmente. Então, acho que aqui vai ser mais fácil, mais eficiente se vocês perguntarem para a Dari como tem funcionado o processo atualmente. Mas eu vou falar um pouco de como foi a minha experiência. Então, a primeira etapa, a gente tinha que enviar um CV, a carta de motivação, carta de recomendação, boletim CR. Eu acho que, assim, isso é parecido para todas as écoles de duplo diploma, mas eu acredito que, especificamente no grupo Paris-Tech, e talvez mais especificamente ainda na École de Pont, eles valorizam muito o CR e só as notas, de forma geral. Principalmente as notas que vão estar ligadas com o departamento que você vai fazer lá, que eu vou explicar mais à frente quais são os departamentos que tem. E, além disso, a segunda coisa que eu acho que é mais importante é a carta de motivação. Ou seja, você explicar como a École de Pont, ou a École do Grupo Paris-Tech, que seja que você está escolhendo, vai te agregar no seu projeto de carreira. E te agregar e te alavancar no seu projeto de carreira. E aqui, só mais um ponto em relação à primeira etapa, quando você fazia, na época, o processo para o Grupo Paris-Tech, você tinha a opção de selecionar quais écoles do Grupo Paris-Tech você tinha interesse. Eu lembro que eu já tinha pesquisado sobre algumas écoles e eu tinha selecionado na época a École de Pont e a École de Nîmes, que é uma outra école bem conhecida na França também, como preferências. Mas eu só fui chamado para continuar o processo pela École de Pont. E aí, a segunda etapa, eu fiz uma prova, que era uma prova de conceitos gerais, assim, de matemática, física, química. Era uma prova bem longa, mas você selecionava ali um pouco o que você queria fazer, porque não tinha tempo de acabar a prova toda. E aí, a partir do que você selecionava, eles já sabiam para qual faculdade você estava, seu perfil era mais adequado. Mas eu acho que essa prova não tem sido mais feita, enfim, isso tem que ser confirmado. Mas o mais importante, com certeza, é a entrevista com o representante da École, que aí você vai, que pode ser em inglês, né, não precisa ser em francês, mas aí você vai tentar reforçar o que você apresentou na sua carta de motivação. E aqui eu acho que essa parte é bem importante e talvez bem particular da École que eu fui. Tem a Bolsa Eiffel, né, que já foi mencionado aí pelo Thiago,
a Bolsa Braftec, da CAPES, que foi a que eu fui, mas que, infelizmente, hoje em dia, acho que está mais escassa. Mas, além disso, tem várias opções de bolsas na própria École de Pont, seja com empresas parceiras. Por exemplo, Meridian é um fundo de investimentos em infraestrutura bem grande na França, fundada por um ex-aluno da École de Pont, que dá uma bolsa para vários alunos da faculdade. Além disso, a gente tem uma bolsa da Fundação da Pons, que é como se fosse um fundo patrimonial de ex-alunos, em que o critério é social, mas a gente tem uma amostra bem grande de brasileiros que conseguiram ser selecionados para essa bolsa por critério social. E também tem a opção de ser monitor na biblioteca, que é um trabalho bem tranquilo ali, que você fica auxiliando na organização, enfim, na recepção, e você ganha mais ou menos 250 euros por mês. E aí uma coisa que sempre me perguntam precisa ir já falando francês? Eu digo que sim, mas não é extremamente necessário, porque você precisa ter um nível de francês para conseguir a bolsa, dependendo, mas como é uma faculdade que eu vou falar mais à frente, que recebe muito aluno internacional, eles têm uma estrutura muito robusta de professores de francês e são preparados para receber pessoas que não falam nada da língua. E ao longo do tempo você vai aprendendo e se virando nas aulas e nos trabalhos. Bom, agora eu vou entrar aqui no tópico sobre a École, né? O que é a École de Pont? É uma das escolas de engenharia mais antigas do mundo. Então, como ele mencionou antes na apresentação, grandes nomes da engenharia e da matemática passaram por lá, nomes que vocês às vezes veem em fórmulas ali de física, de matemática, como Coriolis, Navier, Cauchy, entre outros. É localizada em Paris. É uma top tier grande école francesa. Então, assim, ela está na maioria dos rankings que você pega, ela está entre as melhores classificadas, em diversos quesitos, assim, tanto em capacidade acadêmica, quanto profissional, quanto rede internacional, como vida associativa, enfim, diversos fatores. Ela é uma escola generalista, ou seja, apesar do nome ser École de Pont, que em português quer dizer Escola das Pontes, na verdade ela foi seguindo um caminho bem generalista, como a maioria das escolas francesas, então ela tem vários departamentos e várias especialidades, não só de engenharia civil. Como falei, formação acadêmica e profissional muito forte, e uma infraestrutura que eu considero assim, impecável, muito moderna e muito tecnológica também. Então, aqui separei a École depõe algumas fotos, né? Aqui é a entrada dela do campus, aqui é a biblioteca, que eu achava super bonita, assim, e não só bonita, tinha uma diversidade muito grande de livros, saindo até da parte de tecnologia e de engenharia e chegando até ciências sociais, enfim, diversos temas. E, por fim, a localização. Ela é localizada em Paris, mas não é bem Paris, né, no subúrbio de Paris, mas se fosse aqui no Rio, talvez essa distância seria 1 hora, 2 horas para chegar, mas como Paris tem uma infraestrutura de transporte secular aí, você consegue chegar facilmente em 30, 40 minutos na estação central de Paris, saindo daqui do leste de Paris, né? E continuando aqui, por exemplo, você vai para a Disney. A Disney fica bem no leste de Paris, e a École de Pont um pouco antes, no trem que chega na Disney, né? Enfim, uma coisa que eu acho importante, até que eu separei para explicar, é que quando você faz um programa para uma grande escola da França pelo programa ParisTech, você tem algumas opções de caminhos a seguir. E isso é flexível, tá? Você não precisa ir com isso totalmente definido, você vai escolhendo enquanto você está lá. Então, basicamente, você tem uma opção de fazer 3 anos de duplo diploma, que foi o caminho que eu decidi fazer. Você tem a opção de fazer 2 anos de duplo diploma. E aí, aqui já é um pouco diferente, você pode ir também para fazer 1 ano, mas nesse caso você já vai
definido que vai ficar um ano, mas mesmo assim você tem uma liberdade para escolher o que você vai fazer. Então, o primeiro ano, o ciclo de engenharia na França são 3 anos, né? Porque os franceses eles fazem 2 anos antes o curso de preparação para passar no concurso para entrar nessas grandes escolas. Então, o ciclo de engenharia na França são de 3 anos, mas quando a gente vai no Parritec, a gente já entra no segundo ano do curso. Então, a gente vai cursar o primeiro ano e o segundo ano e o terceiro ano do curso de engenharia na França. Porque o primeiro ano, os franceses pegam muito a parte do ciclo básico. E como esse é um duplo diploma que a gente já vai num estágio mais avançado, a gente já pega os 2 últimos anos da engenharia. Então, assim, isso é comum para os dois caminhos, tá, de duplo diploma. Tanto o caminho de 3 anos quanto 2 anos. Você tem um primeiro ano de aulas, em que você tem uma vida intensa no campus. Ou seja, a sua residência, ela é localizada ali do lado do campus, e você vive ali, você vai para Paris, acaba indo para Paris no final de semana, mas você vive intensamente aquela vida universitária francesa. Além disso, no final desse ano, você decide se você vai pular direto do penúltimo ano para o terceiro ano, que é o último ano, ou se você vai tirar um ano de trabalho, full time, que é o que a maioria das pessoas que fazem duplo diploma lá acabam optando por fazer. Que eu optei também. Você tem um ano de trabalho full time, que a gente chama de année de séjour, e que tem oportunidades muito boas para instituições e empresas de ponta no mundo todo. Então, só para dar um exemplo, 4 amigos da minha turma de brasileiros foram para os Estados Unidos e ficaram um ano nos Estados Unidos, em empresas de ponta. Alguns amigos meus ficaram em Paris. Enfim, você tem uma liberdade para conseguir acessar várias empresas e instituições muito alavancada pela capacidade de rede e de network da própria faculdade. E, além disso, você tem um bom salário, né? Então, para a questão de bolsa, eu salientei muita gente que não conseguia bolsa e que precisava, às vezes se virava ali com a bolsa da biblioteca ou com a bolsa da Fundação POM, e aí, nesse ano, conseguia juntar dinheiro para ficar mais um ano lá. E no último ano, no ano 3, para quem decidiu fazer esse ano de CESUR, ou no segundo ano, para quem fez o caminho de 2 anos, também tem alguma flexibilidade no caminho que você vai seguir. Você pode fazer 6 meses de estudo, que você pode se aprofundar no seu interesse, pode até, eu vou falar um pouco, você pode fazer um master, especializar, você pode fazer um master, um mestrado mais acadêmico, enfim, tem alguns caminhos para seguir. E nos últimos 6 meses você tem a opção de fazer mais um estágio full-time, em que, ao mesmo tempo, você vai desenvolver seu TCC lá, que é validado aqui na UFRJ, né? Eu já validei o meu, por exemplo. E tem as opções de mestrado que eu mencionei, e tem a vida em Paris, né? Porque nesse último ano, a residência da universidade é num lugar super legal, assim, a localização é super boa, mas o espaço é super pequeno, como não poderia ser diferente pelos preços enormes de Paris, né? Mas você consegue ter uma vida em Paris, porque a residência da universidade é lá, porque já faz sentido, porque provavelmente você vai trabalhar em Paris, enfim. Então é algo que é alinhado, e você vai todo dia e volta todo dia para a universidade lá no leste de Paris, no subúrbio que eu mencionei. E aí, só para vocês terem uma ideia, a minha experiência foi chegar, fiquei um ano lá, vida no campus e tal, um ano super, super intenso. Aí, no ano 2, eu tive uma coisa muito peculiar, que eu voltei para o Brasil, eu fiz um estágio no Banco Mundial em Brasília, então fiz um intercâmbio no Brasil, morei um ano em Brasília, e aí no ano 3, eu fiz 6 meses lá de uma especialização em financiamento de infraestrutura, que era a minha área de interesse, e nos últimos 6 meses eu fui para Londres, fazer um estágio lá, só que foi bem quando teve o boom da Covid, né? Então eu ia ficar 6 meses, acabei ficando 2 meses e concluí daqui, apresentando a minha tese no meio do ano passado. E aí agora, depois, concluí um ano ao UFRJ para fechar o sanduíche. Então vamos lá, currículo acadêmico, vou passar rapidamente. Como eu falei, é uma escola generalista, a gente tem esses departamentos, né? Cidades, transporte e meio ambiente, economia e finanças, mecânica e materiais, engenharia industrial,
engenharia matemática e informática, engenharia civil e construção. Então, são 6 departamentos aí, e aí cada um, o próprio nome já define o que é, mas também pode pesquisar melhor no site. O site da Equal é muito boa. É muito bom. E aí a gente tem, você é obrigatório fazer 70% do departamento que você está indo e 30% fora. Então tem certa liberdade para puxar matérias de outros departamentos e ir formando seu caminho. Interessante, língua e esporte são obrigatórios. Francês, como eu falei, você chega lá, faz um nivelamento. Se você não passa nesse nivelamento, que foi o meu caso, você tem 3 semanas de intensivo de francês focado em engenharia, para se adaptar às aulas. E aí estava só eu de latino quase e vários chineses também, porque os chineses têm muita dificuldade com a língua, numa turma, durante 3 semanas, de 8 da manhã às 6 da tarde, treinando francês para engenharia. Então, você acaba aprendendo ali, nem que seja por osmose. As 2 línguas são obrigatórias para se formar. Então, os estrangeiros fazem francês e alguma outra língua, tem que fazer inglês também, ou enfim, tem gente que escolhe alemão, tem gente que arrisca até um japonês. E aí tem esporte obrigatório também, que tem que fazer. Eu escolhi tênis, eu nunca tinha feito tênis, e lá você faz tênis de graça, que é um esporte caro de fazer, né? Então foi uma oportunidade muito legal. E aí, opções de especialização, como eu mencionei, você escolhe no último ano, se você quer alguma especialização, tem várias opções. Eu escolhi essa de financiamento e infraestrutura, que tinha a ver mais com o que eu queria. Currículo acadêmico, rapidinho, comparando com a FRJ é uma engenharia focada, lá é generalista, então você faz várias coisas, você tem aula de direito, tem aula de ciências sociais, e não é focado numa engenharia específica, você vai montando o seu caminho ao longo do tempo, no seu departamento, né? Estágio e aula são concomitantes na UFRJ, na Ecole de Pont não são. Você tem 1 ano de estágio, se quiser, e os 6 meses finais obrigatórios que você não está estudando, o que é muito bom. Porque quando você estuda e trabalha, na minha opinião, você sempre fica equilibrando os pratos ali e não consegue fazer nenhum tão bem. Quando você só estuda ou só trabalha, você consegue ter um foco melhor. O FRJ aulas teóricas e poucas aulas práticas, Ecole de Pont aulas teóricas, práticas em grupo. O FRJ é um currículo fechado, Ecole de Pont um currículo flexível, como eu mencionei. O FRJ é aula no campus, Ecole de Pont é vida no campus, né, que é muito o sistema francês, que você vai lá e mora no campus. Aqui um pouco passando a vida além do currículo comum, algumas coisas interessantes. Tem a viagem de integração dos franceses. Os franceses também são calouros. Você acaba se aproximando mais dos franceses que estão no primeiro ano, apesar de você entrar no segundo ano, porque são calouros. Eles acabaram de passar por 2 anos de estudo intensivo para o vestibular deles e acabaram de entrar numa faculdade que eles queriam entrar, então eles estão com aquela energia acumulada, então é super engraçado de ver assim e divertido eles se soltando nessa primeira viagem de integração. E aí, uma coisa interessante lá, tem a viagem de abertura, que você viaja com o seu departamento para algum outro país, alguma outra cidade, para fazer um projeto específico. Aí funciona tanto como uma primeira aproximação do tema do seu departamento, como também uma oportunidade para integrar, entrosar com as pessoas que fazem parte da sua turma ali. Então, no meu caso, a gente foi para Lisboa, com a universidade, na primeira semana de curso, e a gente fez um projeto lá. Aí tem a vida além do currículo comum, tem a segunda parte aqui, que é a feira de estágio, como eu falei, a Ecole tem uma rede muito forte de alumni, então a gente participa da feira de estágio com muitas empresas e tem muitas oportunidades, e tem o baile da universidade também, que é bem coisa francesa, assim, de ter as coisas mais arrumadinhas e tal, e que é legal também, uma experiência legal. Talvez não é a coisa que o brasileiro mais gosta, mas ter uma vez na vida é interessante. E aí aqui a vida associativa, muitas oportunidades, muitas coisas para todos os interesses, né? Aqui tem alguns Developom, que é um grupo voltado para desenvolvimento social, é super interessante, social e ambiental, né? Você tem um grupo que visita Madagascar e passa um mês em Madagascar, que organiza doações, é super legal. Enfim, tem outros aqui, debate, de parte de queijo francês, parte de futebol, pizza, cerveja, vela e teatro, mas tem outros também.
Aqui, entrando um pouco na parte da vida pessoal, eu acho que uma das grandes coisas que fez eu me sentir muito bem no intercâmbio, nesses 2 anos que eu passei lá, né, 3 anos de diploma inteiro, foram os brasileiros. Assim, é uma cultura bem forte de brasileiros, passada de geração a geração, e já estão há mais de 20 anos tendo o programa com a universidade, e eu sempre super bem recebido. Para ter uma ideia, assim, eu fui todo ansioso, nervoso no primeiro dia chegando lá, né, na França, sem falar francês tão bem, e os brasileiros vão me buscar lá no aeroporto para me levar para a residência, já explicando como funciona. Então, aquele acolhimento faz muita diferença na sua adaptação. Então, a gente organiza sempre uma festa brasileira. Além disso, aqui são várias gerações lá, e como são 3 anos, a gente vai formando gerações, né? Aqui, os brasileiros no Natal. E, assim, só para ressaltar, tem pouca gente da UFRJ que foi. Era mais gente da USP, tem muita gente, da UFMG e do ITA, era a maior parte das pessoas. E aí também tem os internacionais, né? Você acaba se aproximando muito das pessoas internacionais, você se aproxima dos franceses também, mas os internacionais estão mais com uma dinâmica de vida parecida com a sua, num outro país, enfim. Então você acaba fazendo contatos que ficam para a vida toda, e a École é muito forte no internacional. Então, chega de cerca de 30% dos alunos, ou 40%, se considerar tudo, doutorado, mestrado, são alunos internacionais. Aqui falando um pouco de Paris, né? Enfim, Paris é uma cidade incrível, e além disso é super bem localizada para fazer viagens pela França, como o Thiago tinha apresentado antes, né? Que foi super legal o sul da França, como também para fazer viagem para outros países. E aí aqui tem alguns programas legais de transporte low cost, que é, por exemplo, Flixbus, que é um ônibus que, assim, você pega muita missão nele, mas vale muito a pena, porque você consegue comprar por 20 euros 5 passagens numa promoção dele. E aí você acaba optando por quase toda viagem que você faz a fazer por ele, e o que acaba ocasionando que várias viagens duram 14, 16 horas. Você se acostuma a fazer essas viagens longas, sempre pensando ali no custo-benefício, mas no final vale muito a pena. E, além disso, tem várias low cost. Eu não botei Ryanair aqui porque é mais conhecido, porque Ryanair fica opera no aeroporto um pouco longe de Paris. Mas, enfim, tem outras também que operam nos aeroportos principais lá de Paris. Mas também nem tudo são flores, como eu mencionei. Tem muitos desafios e faz parte ter desafios. Assim, na minha cabeça que veio saudades de casa, inverno e frio, e dias que você não vê a luz do sol. Língua, acho que mais que você se adapte, tem gente que tem mais facilidade, outras pessoas têm menos, mas mais que você se adapte, nunca aquela mesma coisa exata, né, na minha visão, mas enfim, tem alguns específicos, tem outros também, né, que você vai aprendendo, mas que fazem parte de qualquer caminho que você seguir. Então, aqui, só para resumir, o que eu acho que são as principais mensagens, né? Eu acho que, se tiver oportunidade, você deve fazer intercâmbio, e eu sei que as condições de bolsa estão mais restritas, mas, assim, dá sempre para tentar correr atrás o máximo que der, né? Então, se tiver oportunidade, acho que tem que ser uma experiência. Quase todos os meus amigos que fizeram evoluíram muito no intercâmbio, então eu recomendo muito. Segunda mensagem: nem tudo são flores, como eu mencionei antes, tem as dificuldades, mas eu acredito que, especificamente falando da minha experiência, a estrutura da universidade que eu mencionei, focada em receber os internacionais, e do grupo de brasileiros lá que já estão há mais de 20 anos, já tem algo super estruturado, ajuda muito a suportar esses desafios. Então, é aquela base ali que ajuda a você se sentir bem, mesmo com as dificuldades que você vai enfrentar. Agora, mais sobre a École de Pont. A École de Pont é uma ótima universidade, eu acho que abre muitas portas acadêmicas e profissionais. Então, mesmo se você quer trajetória acadêmica, mesmo se você quer trajetória profissional, vale a pena. E, além disso, acho que o principal é que dá muita maturidade profissional, né? Porque você acaba fazendo 1 ano e meio de estágio full-time. Mas, assim, acho que, apesar de tudo, o currículo é bom,
mas eu acho que o principal é a experiência e a perspectiva de mundo que você leva para sempre, assim, acho que isso você vai levar contigo, você vai voltar para o Brasil e vai ser outra pessoa, e sempre vai olhar para as coisas por um outro ângulo, pela experiência que você tem lá fora. E a última coisa, eu acho que é uma coisa que eu comento muito, só tem um brasileiro, um aluno da FRJ que eu conheço, da École de Pont, então eu comentava muito isso com ele. Eu acredito que, de alguma forma, essa oportunidade deveria ser mais difundida na FRJ, porque poucos alunos foram até o momento, e é um programa super difundido no ITA e na USP e na UFMG, e a UFRJ, como talvez a melhor faculdade de engenharia do Brasil, deveria ter mais espaço, na minha opinião, nesse programa, para que mais alunos tenham essa oportunidade. Então, aqui, por fim, contato, assim, dou total liberdade para conversar comigo. Eu já estive no lugar de vocês, e foi isso que me ajudou aí, porque eu achei um contato que estava lá, e conversei com ele, me aproximei muito dele, e acabou se tornando um grande amigo meu hoje em dia. Corri atrás e peguei com ele como tinha sido a experiência, e principalmente o caminho para conseguir ser selecionado. Então, assim, estou à disposição, uma das formas que eu tenho para retribuir. Bom, é isso. Estou aberto para dúvidas ou para me procurarem depois pessoalmente também. Muito obrigado, Lucas. Acho que tem muitas perguntas no chat, você pode dar uma olhada lá para responder. Se você não tiver com restrição de tempo, é claro. Senão, eu posso, depois pode responder enfim, pelos canais de comunicação que existem. Tá. Você quer que eu leia para vocês? Quais as principais diferenças entre o ensino de engenharia no Brasil e na França? Sobretudo no caso da engenharia civil. Eu acho que, assim, as principais diferenças são que a engenharia civil na UFRJ, na minha visão, era um ensino muito teórico, e poucas coisas práticas. Então, assim, a avaliação acaba sendo muito na prova, né, que você vai fazer. Então, você estuda, e você tem uma P1 e uma P2, e aquilo vai ser sua média para passar. Lá na França, não. Assim, a prova normalmente vale menos da metade, pelo menos na École de Pont, né? Vale menos da metade da nota. O que vai valer mais vão ser os projetos, e são projetos bem trabalhosos, mas, por outro lado, você pega a parte mais prática ali. Eu sei mais disso, eu acabei não fazendo muitas matérias de engenharia civil lá, mas eu sei disso muito pelos meus amigos que viravam noite lá fazendo projetos de pontes, de concreto armado, enfim, mas é sempre muito prático. Acho que essa é a grande diferença. Deixa eu pegar mais alguém aqui. Como você se organizou para conseguir se sustentar durante os 3 anos? Bom, então, na minha época, eu consegui a Bolsa CAPES. Então, assim, tendo a Bolsa CAPES ou EIFEL, é suficiente para se sustentar. E eu fiz um ano de trabalho, então consegui juntar um dinheiro também. Então, acho que, no meu caso, eu tive bolsa, mas vários amigos meus que foram comigo não tinham bolsa. E porque a USP teve algum problema com bolsa na época, e aí eles se sustentavam muito tentando economizar no dia a dia, e conseguiam, porque tem alguns pontos, né? Primeiro é que você tem algumas opções de conseguir um dinheiro extra, como eu falei, na biblioteca, ou o dinheiro da fundação da POM. Então, normalmente, as pessoas conseguem esse dinheiro extra, por algum caminho. E mesmo que ele não seja suficiente, você tem alguns subsídios do governo francês. Então, a sua residência é muito mais barata, porque o governo francês paga metade da sua residência. Então, você conseguia morar em Paris por 150 euros por mês, o que é muito bom, é muito barato, porque o governo francês está pagando a outra metade. Então, tinha alguns caminhos ali para se sustentar. Eu não vi ninguém que foi apertado de dinheiro sofrendo lá mesmo, porque no final sempre dá para dar um jeito. E, como eu falei, no pior dos casos, você se vira no primeiro ano, e você no seu estágio você vai fazer, você junta um dinheiro, vai sobrar um pouco para o último ano. Então, dá para se virar. Já foi gente sem bolsa e que não tinha muitas condições e se virou.
o que a École de Pont costuma buscar no aluno academicamente, além do CR? Acho que, assim, além do CR, acho que fazer atividades extracurriculares é sempre importante, porque mostra que você é um aluno engajado, enfim, independente da linha que você está seguindo, empresa júnior, eu tinha feito empresa júnior na época, ou a iniciação científica, todas vão ser valorizadas, mas eu acho que o mais importante é estar alinhado com o seu projeto profissional. Então, assim, vamos dizer que você queira uma carreira de pesquisa na parte de pontes, vamos dizer. E se você fez uma iniciação científica nessa área, vai ser super valorizado. Então, tem que fazer sentido a sua história com o que você está buscando. Tem aqui alguma coisa. Você fez atividades extracurriculares para conseguir se destacar no processo seletivo? Se sim, quais? Eu fiz algumas atividades, eu fui da Fluxo, né, por um ano, isso ajudou bastante, e eu também participei do Consulting Club, que também me ajudou. Posso ir para um departamento diferente da minha engenharia da UFRJ? Por exemplo, ir para civil cursando materiais? Cara, isso aí depende muito de como o edital está feito, tá estruturado. Eu sei de pessoas das outras universidades, como eu ensinei, USP e ITA, que foram para departamentos diferentes. Dando exemplo, no ITA o cara estudava engenharia mecânica e foi para engenharia industrial, que é tipo engenharia de produção. Então é possível pelo lado da École de Pont. Eu não sei pelo lado da UFRJ. Mas, assim, no meu caso, eu fazia engenharia civil aqui. Em tese, eu não poderia ir para cidades, transportes e meio ambiente, porque, assim, tem a ver com engenharia civil, né, principalmente com a ênfase de transporte, mas não tinha muitas matérias parecidas. Em tese, eu não poderia. Mas aí, conversando, bastante com a Michelle, né, com a Elaine, elas deram um positivo, e aí eu pude ir mesmo para esse outro departamento, que para mim fez muito mais sentido. Talvez se fosse para a área de engenharia civil, eu não teria ido, porque não fazia sentido para mim. As ênfases na UFRJ na civil têm algumas similaridades com as especialidades na França? Tem algumas similaridades, sim, mas aí depende muito da especialidade que você vai pegar. No meu caso, como eu fiz cidades, transporte e meio ambiente no departamento, apesar de ter feito uma especialidade mais na frente de financiamento e infraestrutura, eu usei esse meu primeiro ano para cortar as matérias da ênfase de transporte. E aí a minha especialidade eu não usei para cortar nada. Mas dependendo, tem especialidade, sei lá, mecânica dos solos. Com certeza você consegue cortar alguma coisa da ênfase de geotecnia. Qual era o seu CR quando você aplicou para o intercâmbio? Ter um CR muito acima do mínimo exigido pelo edital é um diferencial grande? Cara, o meu CR era, não lembro exatamente, mas era por volta de 8 e pouco, assim. Eu não sei se é um diferencial tão grande, não, tem muito acima. Acho que a principal coisa é passar pelo processo da UFRJ. E depois que você passa pelo processo da UFRJ, na École de Pont vão ser críticos, principalmente com reprovações, eu acho, pelo que o pessoal de outras faculdades me comentavam comigo. Mas CR, eles vão olhar também, mas vai ser um critério a mais ali com outros, junto com carta de motivação, carta de recomendação, enfim. O que é mais importante, CR ou currículo? Acho que mistura dos dois. Acho que, assim, vai depender muito, mas eu sei que CR é importante e currículo acho que depende do que você fez e a relação com a sua história, como eu mencionei. Você acha que experiências fora da UFRJ também são bem vistas? Acho que sim. Acho que sim. Acho que, como eu falei, ter uma experiência profissional legal, voluntariado legal, vão agregar no seu currículo com certeza. E se estiver alinhado com o que você quer, faz sentido. Acho que é isso, assim. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Estou à disposição aí.
o que você fez para impulsionar seu currículo Lattes para o processo seletivo? Fez algum estágio? Eu tinha feito um estágio antes de ir, para trabalhar no Responde Aí, na verdade. Eu não sei se impulsionou muito, assim, meu currículo Lattes. Eu acho que meu currículo Lattes não tinha tanta coisa, não tinha nenhuma publicação. Era o currículo Lattes de um aluno padrão de 20 anos, 21 anos. Então, então, é, então assim, eu não tive esse problema, né? A bolsa foi cancelada nesse caso de você voltar para o Brasil ou ir para Londres. A bolsa não foi cancelada, mas foi um, foi um problema que eu tive que resolver, porque em tese você com a bolsa não pode ir para outro país, né? Mas dado que eu estava com a bolsa pelo sistema francês, e, o sistema francês que estava me suportando nessa minha escolha profissional, você conseguia argumentar que você estava indo como aluno da Universidade Francesa. E foi o argumento que eu usei que foi aceito por eles. Mas eu acho que cada caso, nesse sentido, vai ser analisado. E tem mais uma coisa sobre a Bolsa CAPES, que depois que você volta para o Brasil, você tem que ficar mais 2 anos, 2 anos no Brasil sem poder ir trabalhar fora, né? A não ser que seja, sei lá, um caso muito específico que você vai morar fora para estudar um caso brasileiro, mas é raro. Poderia falar mais sobre o caso da reprovação? É um critério não ter reprovações? Quando eu fui, era um critério não ter reprovações, mas eu lembro que eu fui olhar o edital depois, no ano seguinte, aí já estava no máximo uma reprovação. Então, eu não sei como está hoje, se eles estão mais abertos. Mas acho que vale a pena verificar com a Dari como está o edital. Não sei se tem mais alguma pergunta. Enfim, pessoal, se tiverem interesse na Ecole de Pont ou no grupo Parritec, eu estou à disposição aí para conversar pessoalmente, e podem me procurar. Depois o Interpol, se quiser passando o contato também, estou à disposição. Lucas, muito obrigado pela palestra, foi muito boa mesmo. E eu espero que todos tenham gostado das informações que foram passadas aqui e que vocês estejam estimulados a tentar o edital da Parritec, porque eu sei que também tem um problema que o edital das centrais vem antes e acaba que muita gente não quer perder a oportunidade e acaba deixando o da Parritec para o lado, né? Mas, assim, escolham o que tem mais a ver com vocês, eu acho que é isso. Posso fazer só um comentário sobre Pode isso? sim, Lucas. Na verdade, quando eu tentei ir para a Central, eu tentei ir para a Central na época, só que eu acabei não sendo selecionado. Enfim, teve alguns critérios, eu não fui selecionado. E foi muito frustrante para mim, porque eu tinha na cabeça, desde que eu entrei na UFRJ, de fazer o duplo diploma. E aí eu lembro que eu decidi, botei na minha cabeça que ia aplicar para o Parritec, e estudei muito para conseguir ter uma nota suficientemente boa para conseguir ser selecionado, enfim, e já estava na cabeça de ir. E aí, hoje em dia, olhando para trás, eu acho que tem vantagem e desvantagem em cada um, e depende muito do perfil da pessoa, do que a pessoa quer. Mas, para mim, foi muito bom não ter sido aprovado no da Central e para ter sido aprovado depois no Parritec, que foi uma experiência muito boa. Então, assim, eu concordo, acho que tem isso do perfil, mas também, se não conseguir algum intercâmbio, que você queira muito, também acho que dá para buscar outras oportunidades, sempre tem muitas opções na UFRJ, então dá para você sempre achar um que se adeque ao seu perfil. Bom, acho que é isso. Então, pessoal, perguntaram se pode se candidatar para mais de um edital. Acho que pode sim, eu tenho a impressão que pode. Só que eu acho que você não pode dar continuidade em mais de um, não é isso? Eu tenho a impressão que é isso. É exatamente isso. Tem outra questão de prova de proficiências, se você fez muito antes.
Cara, eu fiz a prova de proficiência depois que eu tinha sido aprovado. E o meu processo foi um pouco complicado, porque, enfim, como não era edital que muita gente ia para a École de Pont, no caso, eu acabei sendo aprovado muito em cima, então tive que correr atrás ali para fazer a prova de proficiência em março, sendo que eu ia, ou em abril, sendo que eu ia, precisava dela com a nota para conseguir a bolsa e no mês seguinte, uma coisa assim. Mas, assim, a prova de proficiência eu acho o menor dos problemas da CAPES, tá? Porque assim, é uma prova múltipla escolha, nem precisa, nem tem parte oral, nem tem uma parte de escuta, mas é bem simples, o resto é mais leitura. E aí, o francês acaba, se você estudar um pouco, é parecido com o português, e a múltipla escolha dá para chutar também. Então, tem espaço ali. É engraçado, né? Porque é múltipla escolha, então, estatisticamente, você já tira uma nota muito boa. Assim, não muito boa, mas uma nota razoavelmente boa, e você precisa saber um pouco exatamente, fiz o TCF to Public na época. E aí é o melhor, é o que eu recomendo, assim, o melhor custo-benefício. Bom, então fica a esperança aí para o pessoal que não sabe falar francês. Pode fazer em cima da hora, mas planejem-se, né? Se vocês têm tempo, especialmente os calouros que estão entrando aí, estudem, garantam as aprovações nas matérias e notas boas. Aproveitem o que a UFRJ tem para oferecer, né, para vocês. Tenham maturidade. Acho que é isso, né? Acabaram as perguntas. Então, novamente, obrigado pela presença de todos. E obrigado, Lucas, pela disposição do tempo. Passamos até 20 minutos. Então, é isso, pessoal. Obrigado. Vou encerrar aqui a gravação. Valeu, pessoal, obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Obrigado. Boa noite, obrigado. A gravação vai ficar disponível? Vai sim, provavelmente a gente deve postar no site ou no YouTube, mas isso depende da gente conseguir a autorização dos palestrantes. Provavelmente eles vão permitir, sim. Tranquilo. Obrigado. Nada.